máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper. Nós precisamos entender que é desejo de Deus, que é projeto de Deus nos proporcionar segurança no lar, segurança na família. O texto que nós acabamos de ler, no Salmo de número 127, que eu quero reler apenas o versículo 1, diz da seguinte maneira: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É a parte A do versículo. Não tenha dúvida, meu amado irmão e irmã, amigo e amiga, que é interesse do Senhor Deus proteger, proporcionar segurança à tua casa ou edificá-la na rocha que é Ele mesmo, próprio Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia, Jesus também é apresentado como a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, a principal pedra da esquina. Portanto, entendemos pelos textos sagrados que Deus edifica e deseja edificar a nossa casa. Quando a gente lê esse texto sagrado, de Salmo de número 127, versículo 1, faz-nos remeter a outro texto da Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e dos versículos 24 ao 28. O Salmo 127 fala: se há uma condição, se Deus não edificar, se Deus não consolidar, se Deus não fundamentar o seu lar, a sua família, será em vão o seu trabalho. Portanto, devemos entender que a nossa casa precisa estar edificada por Deus. E como é que nós chegaremos a esse estágio em que a nossa família, quando eu falo de casa aqui, eu não falo de casa física, falo de casa, pessoas, família. Como é que a nossa casa ela será edificada por Deus? Quando eu remeto e faço uma intertextualidade do Salmo 127 com Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, aí eu vou entender. Eu vou entender como e quando. Como e quando a minha família, o meu lar, a minha casa será edificada por Deus. E eu destaco ainda, antes de ler o texto sagrado de Mateus 7, versículos 24 a 27, que a casa que é edificada por Deus, consolidada por Deus, firmada em Deus, ela não cai, ela não perece. Ela pode até balançar diante das intempéries da vida, das tempestades, das chuvas impetuosas, mas ela permanece de pé. Ela não cai em ruínas. Então vamos ao texto. O texto de Mateus 7, versículo 24 a 27, diz assim: todo, pois, aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos e queridas, veja que nós temos aqui duas situações. Dois homens, dois construtores. Ambos ouviram a palavra de Deus. Ambos ouviram as recomendações, as orientações para construírem as suas casas. Veja que um homem, ele é prudente. Ele ouve as recomendações do arquiteto, do engenheiro, e ele faz exatamente, ou ele constrói a sua casa exatamente de acordo com as recomendações que ele havia recebido. É o que está no versículo 24. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Queridos e queridas, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o manual por excelência para as famílias. Para todas as perguntas, questionamentos que diz respeito ao bem-estar familiar e ao relacionamento entre os seus membros, os membros da família, a Bíblia Sagrada vai ter uma recomendação, vai ter um ensino, uma instrução, uma orientação. No relacionamento entre os cônjuges, por exemplo, você vai encontrar Paulo ensinando, Paulo escrevendo, o apóstolo Paulo instruindo aos casais. Da mesma maneira, o relacionamento entre pais e filhos, no mesmo livro de Efésios, Paulo fala no capítulo 6 como que deve ser a relação entre pais e filhos. Lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar os princípios da educação cristã, Deus instruindo, orientando Moisés para escrever a nação de Israel como que deveria ser o relacionamento entre pais e filhos e marido e mulher. Então, a Bíblia ela é perfeita. Veja que nesse texto sagrado, dos dois alicerces, o homem prudente, o homem sensato, racional, ele ouve as instruções e pratica as instruções. Então, na nossa casa, na nossa família, para ela ser edificada por Deus, como ela vai ser edificada por Deus? Se nós ouvirmos essa palavra, as instruções que nós temos nessa palavra e colocarmos em prática. Se você como pai assumir o seu papel sacerdotal dentro de casa, você como mãe estiver ao lado do seu esposo para cuidar dos seus filhos e criá-los para Deus, você está, não tenha dúvida, esse é o como. Você estará com a sua casa edificada por Deus. E quando? Quando é que isso vai acontecer? Quando você ouvir e quando você colocar em prática. Então, o dia é hoje, o tempo é hoje. Nós precisamos colocar em prática as instruções da palavra de Deus, em especial porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de combate sistemático à família que Deus a instituiu. Então nós precisamos entender isso. Tá? Então veja que o homem prudente ele tem êxito na sua construção, porque a casa, a família, ela é uma construção, assim como o casamento não está pronto, não está acabado, está sendo construído ao longo da vida. Então nós precisamos construir a nossa casa de acordo com as instruções, as orientações que nós recebemos do nosso Pai, do nosso Deus. E quando nós fazemos isso, vêm as chuvas, vêm as tempestades, vêm os ventos, virão as provas, as lutas, as dificuldades. Mas sabe de uma coisa? A nossa casa está edificada na rocha. Ela não ruirá, ela não cairá. Ela pode até balançar um pouquinho, mas ela não cai, porque ela está edificada na rocha. Como diz o texto muito claramente aqui,
Vieram as chuvas, os ventos, as tempestades, bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu intacta. Ela não caiu. Diferentemente do outro construtor, que apenas ouviu a palavra, que apenas ouviu as instruções, que apenas ouviu as orientações do arquiteto, do engenheiro, do design, mas não atendeu, não colocou em prática essas orientações. E construiu a casa na areia. Vieram os ventos, esse homem chamado de homem tolo, homem insensato, homem imprudente. Vieram as chuvas, as trovoadas, as tempestades bateram com ímpeto contra aquela casa e ela ruiu-se, e ela caiu, e ela foi desconstruída. Como é que está a construção da tua casa? Como é que está a construção do teu lar? Como é que está a construção da tua família? Pense neste momento. Reflita comigo nesse momento. Se a tua casa, se a tua família, se o teu lar está sendo construído sem a base, os materiais espirituais, sobretudo fundamentado nos ensinos da palavra de Deus, a tua casa pode ruir. As drogas podem minar a tua casa. O alcoolismo pode minar a tua casa. A violência, a criminalidade, a incompreensão, a falta de amor pode fazer com que a tua casa venha à ruína. A falta de perdão, a ignorância, a grosseria, a agressividade pode fazer com que a tua casa venha à ruína. Mas se a tua casa estiver fundamentada na palavra, nos ensinos, nas orientações, fundamentados nessa palavra, você estará desenvolvendo o perdão, o amor, a compreensão, a misericórdia, a compaixão, o relacionamento saudável, o abraço, porque é assim que Deus deseja para a sua família. Que onde haja guerra, que onde há guerra, que haja paz. Que onde há conflito, que haja harmonia. Que onde há falta de pão, que haja prosperidade. É assim que Deus deseja abençoar a tua casa. Construa, queridos e queridas, construamos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família em Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas em Deus, a nossa família, a nossa casa permanecerá de pé. É como diz o Salmo 127 para encerrar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Que você aprendeu nesta mensagem como e quando a sua casa passará a ser edificada por Deus. Como? Colocando em prática. Quando? Hoje. Hoje é o tempo de construir a nossa casa em Cristo Jesus. Porque Ele é o fundamento principal para resistirmos às tempestades, às lutas, às provas, às perseguições. Que Deus te abençoe e que te ajude a construir a sua casa, o seu lar e a sua família em Cristo Jesus. Amém. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei